E aí, tudo bem? Chegamos ao nosso quinto encontro. Detalhe importante, esse quinto encontro é o último da reunião no pequeno grupo, aí onde você está participando. Mas a partir de amanhã, a gente segue com a programação, só que agora na igreja. Você já sabe onde tem uma igreja adventista? Provavelmente você já saiba. Até porque você está aí no meio de irmãos da igreja. É possível que você já tenha ido, inclusive, à igreja, participado lá de alguns cultos, mas vai que você não saiba onde tem uma igreja, então é bem fácil você descobrir uma igreja adventista. É só você entrar no site encontreumaigreja.com.br. Assim mesmo, encontreumaigreja.com.br. Você descobre a igreja adventista mais próxima de sua casa e a partir de amanhã, Sexta-feira Santa, chamada Sexta-feira da Paixão, né? Amanhã, feriado, uma boa oportunidade de você ir à igreja. E se você for lá, e o pessoal lá me der moral também, lá eu vou participar do programa, tá? Eu planejo participar do programa lá amanhã na igreja. Então a gente vai se encontrar amanhã também, pela graça do Senhor, para seguirmos nossa reflexão na palavra de Deus. O nosso tema de hoje, renascidos pelo perdão. Deus perdoa. Deus tem prazer em perdoar. Quando a gente vê, por exemplo, nos evangelhos, e eu cito agora Marcos capítulo 2, antes de Jesus curar um homem que era paralítico, Jesus perdoou os pecados dele. Antes de Jesus conceder àquele homem a bênção física, a bênção material, Jesus lhe deu a bênção espiritual do perdão. Toda a Bíblia, é verdade, do Gênesis ao Apocalipse, toda a Bíblia está repleta de promessas de perdão de Deus. Deus, Ele é rico em perdoar. Nosso Deus tem prazer em nos conceder a sua misericórdia. Você quer ver um texto do Antigo Testamento assim clássico, bem conhecido? Provérbios 28, verso 13. Lá está escrito que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Eu nunca me esqueço um dia quando morava lá em Ipatinga, no Vale do Aço, em Minas Gerais, visitando um senhor que estava enfermo, paciente terminal de câncer no hospital. Ele citou para mim esse verso e disse: pastor, eu estou seguro nessa promessa de Deus. O que encobre suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Eu tenho certeza que aquele querido irmão descansou, salvo em Cristo, pela certeza do perdão maravilhoso do Senhor. Um outro texto que é muito lindo, agora no Novo Testamento, primeira carta de João, capítulo 1, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Como Deus é bom! Ele não só nos perdoa, mas também, diz João, Ele nos purifica de toda injustiça. O perdão de Deus, eu gosto de dizer isso sempre, é um ato. O perdão de Deus é instantâneo. A Bíblia diz que quando Deus perdoa, Ele esquece. No sentido assim de que nunca mais Deus leva em consideração, Deus leva em conta aquele pecado que a gente cometeu, porém a gente confessou, admitiu o erro e confessou com sinceridade e procurou abandoná-lo. Quando Deus perdoa, perdoa para valer. Lembre-se disso, o perdão de Deus é um ato, é instantâneo. Deus nunca mais conta o erro que nós cometemos, do qual nos arrependemos e confessamos. Quem sabe o indivíduo poderá até se perder, poderá ser condenado no final, mas não por esse erro, confessado e abandonado, talvez por outro, que porventura venha cometer e do qual não se arrependa. Uma advertência importante de Jesus, e eu quero inclusive ler esse texto com você. Está aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 15. Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 15. Olha só o que está escrito. Uma advertência forte, feita por nosso Senhor Jesus Cristo. Está escrito assim: se, porém,
não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Eu posso ler até o verso anterior também, o 14, diz assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. E então Jesus diz: mas se vocês não perdoarem, vocês também não serão perdoados. Você já parou para pensar por que Jesus disse isso? Que se nós não perdoarmos, nós também não seremos perdoados por Deus? Eu creio que a resposta é muito simples. Veja, quem nega o perdão ao seu próximo, na verdade ainda não experimentou para valer o perdão divino. Sabe por quê? Porque o perdão divino, ele é restaurador e capacitador. Quando você recebe para valer, quando você desfruta o perdão de Deus, então esse perdão divino que lhe transforma, ele também transborda por seu intermédio. O perdão de Deus é tão grandioso, é tão maravilhoso, que lembre-se disso, transforma a gente e ele transborda por meio da gente. E assim nós abençoamos outras pessoas com o perdão que nós temos para oferecer. A conexão com Deus faz com que eu me veja com os olhos de Deus. É assim mesmo. Quando eu me vejo com os olhos de Deus, eu me sinto indigno. O pior dos pecadores. Mas ao mesmo tempo que quando eu me vejo com os olhos de Deus, que eu me sinto indigno, eu também me sinto amado. A coisa mais fofinha do mundo. É assim. Porque é assim que Deus olha para a gente. Deus vê nossa indignidade, mas nem por isso Ele deixa de nos amar. O Senhor é maravilhoso. E olha aqui uma coisa. Quando você se vê com os olhos de Deus, além de se ver indigno e ao mesmo tempo amado, você vê os outros, os seus semelhantes, com os olhos de Deus também. E você nota que eles são falhos, como você é, mas eles também são alvos do amor e do perdão de Deus. Quando a gente vê as pessoas com os olhos de Deus, em vez de tê-los como nossos concorrentes, nossos rivais ou adversários, nós os vemos como companheiros, como nossos irmãos. E se você vê as pessoas como seus irmãos, como não perdoá-los? Infelizmente, o homem sem Deus, ele vê muitos erros dos outros, mas ele tem dificuldade de ver seus próprios erros. Se você chegar para alguém, por exemplo, e perguntar assim: olha, você erra, você tem falhas, que vão dizer para você? Claro que vai dizer: olha, eu erro muito, sou pecador, sou falho, sou indigno. Tá bem, então me diga um erro seu. Ah, eu tenho muitos, diga só um. E talvez a pessoa vai dizer assim: olha, eu tenho um problema, eu gosto das coisas muito certas. Eu sou um tipo assim muito franco, comigo é na lata. Eu falo mesmo, não importa para quem, se é verdade eu falo, porque eu sou muito franco. Ora, isso é erro? Pode haver aí um pouco de exagero, né, de excesso, mas ser franco, ser verdadeiro, isso é uma virtude. Nós temos dificuldade de ver nossos erros. A gente tem facilidade de ver os erros dos outros. Se você chegar para alguém e perguntar assim: você tem erro? Ela fala que tem muito. Dificilmente ela vai dizer assim: olha, sabe qual é o meu problema? Eu sou muito desonesto. Eu sou um trapaceiro. Se vacilar, eu passo a perna mesmo, eu engano, não estou nem aí. Quem é que admite isso? Ou então vai dizer assim: eu sou um linguarudo, eu sou um fofoqueiro. Se tiver uma conversa aí de alguém, eu aumento. E se não tiver também, eu invento, porque eu sou linguarudo, sou fofoqueiro. Quem é que diz isso? A gente geralmente vê os erros dos outros, mas nós temos dificuldades de ver e de admitir nossos próprios erros. Quando você vê Jesus e se encanta por Cristo, você vê sua condição, você vê sua indignidade, mas percebe o quanto é amado, e você, lembre-se disso, você também vê os outros com o olhar do Senhor. Por isso você tem um olhar perdoador. Eu quero compartilhar com você e concluir com esse texto lindo de Paulo. Colossenses capítulo 3, versos 12 a 14. Paulo diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição.
Deus abençoe você. Nós somos, sem dúvida, renascidos pelo perdão. Quando a gente experimenta o perdão de Deus, esse perdão nos transforma e transborda por nosso intermédio. Por isso que nós temos perdão a oferecer aos nossos semelhantes. Deus lhe abençoe. Continue firme na palavra do Senhor. E amanhã, pela graça de Deus, a gente se encontra na igreja. Até lá.